Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos conversar um pouquinho a respeito do varejo. Como vocês sabem, varejo é um tipo ou uma variação de comércio que tem algumas características bem específicas. A primeira delas é a venda em pequenos lotes. Venda em pequenos lotes automaticamente já nos remete para o varejo. Outra coisa que nos remete para o varejo, e principalmente, é a venda para os consumidores finais. Não importa como é vendido, onde é vendido. Se é vendido para o consumidor final em pequenos lotes, nós vamos considerar varejo. Tá ok? Então vamos lá. Nós podemos dizer também que no varejo sempre surge um novo formato. Com o advento das tecnologias digitais, do e-commerce, sempre surge uma nova modalidade de fazer um produto chegar às mãos do consumidor final. Esses novos formatos, principalmente esses novos formatos, eles têm uma volatilidade. Alguns formatos bem antigos, como por exemplo, imagina uma feira livre. Uma feira livre existe desde muito antes da era cristã. Já alguns formatos, como por exemplo a venda por catálogo, ela sofreu. Nós podemos dizer que o e-commerce é uma venda por catálogo? Até poderíamos, mas é forçar demais a barra. Imagina a venda pelo correio, que você recebe aquele catálogo pelo correio. Aquilo acabou, aquilo não se usa mais. Então, nós podemos dizer que o ciclo de vida dos formatos do varejo está se encurtando. Ok? Então, toda vez que nós temos um volume por ticket pequeno e para o consumidor final, nós estamos falando de varejo. Tá? E o atacarejo? Atacarejo e varejo. Por que surgiu o atacarejo? O atacarejo surgiu porque, para aproveitar uma ideia que o mercado tem de que no atacado os preços são melhores, porém as vendas, percebam, são para consumidor final e em pequenos lotes. Tá? Mas lá dá para ver, a pessoa pode sair com um fardo de um atacarejo. Tudo bem, mas é um pequeno lote. Em relação ao volume produzido, é um pequeno lote. Tá? Então, pequeno lote, consumidor final, varejo. Sempre. Tá? Vamos lá. Uma das formas de classificar o varejo é através do nível de serviço. Vamos falar primeiro do autosserviço. Autosserviço é o supermercado, que todo mundo conhece. Você já está cansado de ver por aí. E o autosserviço, ele se caracteriza pela ausência de um vendedor. Você coloca o consumidor em um contato muito direto com o produto. Os autores imaginam um nível acima do nível de autosserviço, alguma coisa que eles chamaram de seleção. Imagina uma loja de material de construção. Para vocês saberem, loja de material de construção no Brasil, nós temos aqueles grandes grupos, inclusive multinacionais, que atuam nesse ramo, como, por exemplo, o Teleanorte, que é do grupo Saint-Gobain. Tá? Você tem, espalhado pelo Brasil inteiro, o Casa e Construção, que é nacional. Outro grupo multinacional que está se expandindo bastante é o Leroy Merlin. E nós temos algumas lojas locais que são muito fortes aqui no nosso comércio, como, por exemplo, o Normatel e a Cal. Ok? Então, essas lojas são seleção por quê? Você entra num ambiente que te lembra um supermercado, porém, como se trata de um produto muito específico, que nem todos os clientes têm um volume de informações necessários para adquirir um determinado produto, você pode ter a consultoria de um profissional de vendas que vai te dar apoio. Tá? Ok? Daí nós temos o que os autores chamaram de serviço limitado. Serviço limitado é o varejo em geral. Tá? É uma loja, uma boutique, qualquer tipo de comércio mais tradicional onde você entra, um vendedor te dá bom dia e te acompanha naquela compra, tudo bem. Nós
nós vamos chamar de serviço limitado. Já o serviço completo, ele se caracteriza pelo pós-venda. Pós-venda é quando a complexidade ou o valor agregado do produto comprado pelo consumidor final exige uma postura de mais longo prazo, inclusive de orientação de uso, de manutenção por causa do uso, nós vamos chamar de serviço completo. Tá bom? Ok? Então, vamos lá. Vamos andar mais um pouquinho. Alguns formatos de varejo, você tem as lojas de especialidade. Por exemplo, uma loja que é especializada em alguma coisa. É uma loja especializada. Pode ser uma loja, por exemplo, de suplementos alimentares. Hoje está cheio aí pela cidade. Uma loja de pet shop, uma sapataria, uma loja de ferramentas, uma loja de... é uma loja de especialidade. Nós podemos ter também as lojas de departamento. As lojas de departamento, imagine uma série de lojas de especialidades vendidas dentro de um mesmo ambiente. Tá? Dentro do mesmo empreendimento, inclusive. Aí você tem uma loja de departamento. Hoje é muito difícil aqui no Brasil, porque o shopping aqui no Brasil assumiu um papel de concorrência direta às lojas de departamento. Lá nos Estados Unidos você tem Sears, Bloomingdale, Macy's e uma série de outras, JCPenney e uma série de outras que ainda se dão bem nesse formato, porém aqui no Brasil o shopping center reuniu no mesmo ambiente as várias lojas de especialidade. Outros níveis, loja de conveniência, são aquelas que te oferecem, até por um preço um pouco mais alto, mas como é fácil o acesso, você vai lá e compra, até por horário de funcionamento. Tá? Você tem os varejistas off-price, que são as lojas de ponta de estoque. Você tem as lojas de fábrica. Por que todos esses formatos, professor? Por um motivo muito simples. Cada um deles exige uma estratégia comercial, um tipo de abordagem diferente do mercado. Ok? Vamos lá. Dentre os vários formatos, eu queria chamar a atenção de vocês para o e-commerce. O e-commerce cresce de maneira exponencial. Inclusive, em tempos de pandemia, o que nós temos visto é uma valorização que não tem precedentes das empresas que já estão e que conhecem bem esse mercado. No caso, no que diz respeito ao mercado global, nós podemos falar da Amazon. A Amazon tem se valorizado como organização de uma maneira muito forte. E aqui no Brasil, Magazine Luiza, que através do seu app, não é app, é app, Magalu, a Magazine Luiza tem se valorizado e é uma organização que nós temos que ficar de olho. Ela está, inclusive, atingindo patamares globais de desempenho. Ok? Então, essas organizações varejistas podem ter qualquer tipo de, vamos dizer assim, de organização formal, de formalização. Tá? São empresas, podem ser cooperativas, podem ser clubes de consumidores, nós podemos ressaltar aí o exemplo das franquias, tá? Mas existem várias formas dessas organizações se estruturarem para darem conta do que existe de oportunidade no mercado, tá bom? As decisões de marketing para o varejo são relativas a mercado-alvo, público-alvo. Não caiam no erro de imaginar que público-alvo é classe A a Z. Não caiam nesse erro. Por quê? Porque você não tem recursos para montar programas mercadológicos que abranjam todo um mercado. Então, por causa disso, para ser mais assertivo nas tuas campanhas, nos teus programas mercadológicos, é muito importante ter um público-alvo definido.
Qual é o nível de sortimento e como se dará o suprimento desse varejo? Qual o nível de serviço e qual o ambiente que eu vou oferecer na minha loja, no meu varejo? Como será? Qual será o meu nível de preços? Como eu vou fazer a minha promoção? Lembrem-se, as ações de ponto de venda são uma forma de promoção muito, muito importante para o varejo. E, finalmente, a localização. Ok? Outro ponto que nós podemos falar é a respeito de quais as ferramentas de marketing que o varejo dispõe hoje. Por exemplo, a comunicação cooperativa. Ora, não importa qual é o meu varejo, qual é a minha especialidade, qual é o tipo de organização que eu estou fazendo a gestão, eu posso, com os meus fornecedores, buscar compras cooperativas. Desculpe, eu posso buscar comunicação cooperativa. O que é a comunicação cooperativa? As empresas envolvidas, fornecedores, intermediários e o próprio varejista dividem o custo de uma eventual promoção. Compra sem estoque. Hoje as empresas comerciais não querem área de estoque. O que elas querem é área de venda. Então eu posso até comprar um volume que não cabe na minha área de venda, mas eu quero recebê-lo conforme um cronograma pré-estabelecido. Sistemas automatizados ou sistemas de gestão são fundamentais sob pena de condenar um determinado varejista à morte. O material de propaganda tem que ser muito bem elaborado. Pricing é uma ciência. Pricing, preço. Pricing vem de preço. Price é uma ciência. Não pode ser tratado como uma atividade secundária do meu varejo. Não pode ser tido como custou 10, eu vendo por 20. Tá ok? E, finalmente, existe uma palavrinha que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. As empresas estão olhando muito o tal do omnichannel. O que é um omnichannel? Todos os canais. Não importa como. As organizações querem que seus produtos cheguem de forma lucrativa nas mãos do cliente final. Foi um prazer estar com vocês aqui.